Olá, pessoal! A partir de agora, nós estudaremos a sintaxe do período composto. Bom, e o que é essa sintaxe do período composto, professora? Quando a gente fala de período composto, a gente está falando de orações coordenadas, de orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais. Temos diversas classificações dessas orações do período composto. Mas antes de a gente entrar nessas classificações, de fato, a gente vai precisar recapitular alguns conceitos básicos. Vamos lá? Olha só, primeiro, antes de nós entrarmos na classificação, vamos recapitular o que é um período composto. Bom, o período composto é aquele formado por duas orações ou mais. E agora eu quero que você me responda: você lembra o que é uma oração? Eu sempre digo que na língua portuguesa a nomenclatura nos ajuda, a nomenclatura é nossa aliada. E aqui, dentro da sintaxe do período composto, eu preciso demais que você se lembre desta informação. A nomenclatura é nossa aliada. Por que eu preciso que você se lembre desta informação? Porque a todo momento aqui a gente vai estar recapitulando. Quando a gente estiver fazendo a classificação das orações, por exemplo, eu vou recapitular com você. Olha, isso aqui é oração por causa disso, é subordinada por esse motivo, é substantiva por esse motivo, é objetiva direta por esse motivo. Porque muitos alunos têm dificuldade nessa parte de sintaxe. Sintaxe é o bicho de sete cabeças aí para a maioria dos estudantes. E isso acontece porque a maioria dos estudantes está preocupada em decorar. Ah, eu quero decorar a classificação das orações. Só que a melhor forma de você entender é você, ou melhor, a melhor forma de você memorizar é você entender aquela classificação. Então, quando você fizer a classificação de uma oração, ela precisa ser feita de forma consciente. E você precisa saber por que que cada palavra está ali naquela classificação, certo? Então, por isso que a gente começa recapitulando. Olha, eu estou falando de período composto. Período composto é aquele formado por duas orações ou mais. E agora, o que é uma oração? Por isso que eu comecei fazendo essa pergunta para você. Primeiro, oração é o quê? A oração depende do verbo. Então, oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo. Num período composto, nós temos dois enunciados ou mais girando em torno dos verbos que estarão presentes lá nos enunciados. Então, eu identifico a quantidade de orações a partir da quantidade de verbos que aparecem na sentença. E para que eu possa classificar um período como período composto, eu tenho que ter pelo menos duas orações. Se eu tiver uma oração só, não vai ser período composto, vai ser período simples. Relembrados aí os conceitos de oração e de período composto, a gente vai estudar os detalhes do período composto por coordenação. O que é esse período composto por coordenação? Presta atenção aqui, ó. É período, ou melhor, é período composto por quê? Porque tem duas orações ou mais. Aí agora a gente vai para a continuação. É composto por coordenação. Por quê? Esse por coordenação identifica como as orações se relacionam. Então, por isso que eu digo que é ora por coordenação, ora por subordinação. O que é que acontece? Dentro desse período composto por coordenação, nós temos duas ou mais orações que são orações independentes. Grava essa informação aí, ó, orações que são independentes. E essas orações independentes, elas têm nomes específicos. Quais são esses nomes? Orações coordenadas. Então, dentro do período composto por coordenação, eu tenho orações que eu classifico basicamente como orações coordenadas. Calma que a gente já vai entrar na classificação específica, mas eu preciso que você entenda passo a passo para que você possa chegar ao final das nossas aulas realmente dominando a sintaxe, tá? Essas orações coordenadas, que fazem parte do período composto por coordenação, elas podem ser classificadas de duas formas. Quais são essas duas formas? Ou elas são coordenadas assindéticas, e esse A dá uma ideia de negação, tá? Ou elas são coordenadas sindéticas.
Se ela for coordenada assindética, a classificação dela encerra aí. Se ela for coordenada sindética, ela vai ter mais um outro nome que vai iniciar por uma destas letras aqui. Então, nós temos dentro das orações coordenadas, as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas. Dentro das orações coordenadas sindéticas, nós temos mais 5 classificações. É isso que você precisa entender. Então, eu estou no período composto por coordenação, que é aquele período formado por 2 orações ou mais. É por coordenação, por quê? Porque as orações são independentes. Essas orações independentes, que fazem parte do período composto por coordenação, são chamadas de orações coordenadas. E essas orações coordenadas podem ser classificadas em 2 grupos. Ou elas são assindéticas, e aí eu encerro aí a minha classificação, ou elas são sindéticas. Se elas forem sindéticas, elas terão um outro nome. Então, ou eu chamo a oração do período composto de oração coordenada assindética e paro aí, ou eu chamo de oração coordenada sindética e mais uma classificação dentre aquelas 5 que nós vimos ali na nossa sigla, certo? Entendido até aqui? Observe que a gente precisa ir num passo a passo para você entender e internalizar o conteúdo de fato. Entendida aqui essa classificação, a gente vai agora saber quando é que eu chamo uma oração de coordenada assindética, quando é que eu classifico uma oração como coordenada assindética e quando é que eu classifico como coordenada sindética. Vamos lá? Olha só, as orações coordenadas assindéticas são aquelas que não possuem nenhum conectivo. São orações independentes e não tem nenhum conectivo que relacione essas orações com outras. Exemplos: acordei, tem conectivo? Levantei, tomei banho, tomei café da manhã e saí. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orações. Todas essas orações são classificadas como orações coordenadas assindéticas. E aqui eu tenho um período composto por coordenação. Aí eu te pergunto, por que que eu classifico dessa forma? Você tem que saber explicar, tá? É período composto por quê? É período composto porque tem mais de 2 orações. É o caso aqui. Aqui a gente tem 5. E por que que é composto por coordenação? Porque essas orações são orações independentes. Elas não dependem umas das outras. Então, orações independentes, por isso que esse período é chamado de composto por coordenação. E essa daqui é oração coordenada assindética. Por quê? É oração porque tem verbo. É coordenada porque é independente. É assindética porque não tem conectivo. Você consegue perceber que tem uma justificativa para cada palavra da classificação? Pois é assim que você precisa aprender sintaxe. Você precisa realmente entender por que que cada palavra está ali. Vamos analisar o outro exemplo. Olha só, fui ao trabalho, passei na livraria e viajei. Eu tenho uma oração, 2 orações, 3 orações. Eu tenho um período composto. Por quê? Porque o período composto é aquele formado por mais de 2 orações, 2 ou mais. Esse período composto é um período composto por coordenação. Por que por coordenação? Porque as orações são orações independentes. A primeira oração, fui ao trabalho, não tem relação nenhuma com as outras. Passei na livraria, viajei. Veja que as 3 orações são totalmente independentes. Por isso que a gente classifica esse período composto como um período composto por coordenação. E a gente classifica essas orações de que forma? Oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética.
oração coordenada assindética. Mais uma vez, por que que é oração? Porque tem verbo. Por que que é coordenada? Porque elas são independentes. E por que que é assindética? Porque ela não tem conectivo. Entendido aqui o conceito de orações coordenadas assindéticas, a gente vai para as orações coordenadas sindéticas. Olha só, por que que é oração? Porque tem verbo. Por que que é coordenada? Porque essas orações são independentes, não têm relação umas com as outras. Por que que é sindética? Porque tem um conectivo, diferentemente das assindéticas que não possuem conectivo. Esse conectivo que aparece aqui nas sindéticas é o responsável por atribuir o valor semântico que vai ser relacionado às demais orações do mesmo período. Então, é esse conectivo que é responsável por essa relação de sentido estabelecida entre a oração coordenada sindética e a oração coordenada assindética, tá? Lembrando que quando a gente classifica uma oração como oração coordenada assindética, a gente encerra a classificação aí. Quando a gente identifica a oração como oração coordenada sindética, a gente tem 5 classificações possíveis. Então, a gente ainda vai fazer mais uma classificação aí, vai colocar mais uma palavra na hora de classificar essa oração. Lembrando que essa palavra vai estar relacionada com o conectivo. Então, se eu digo que é uma oração coordenada sindética adversativa, é oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente, é sindética porque possui conectivo, possui síndeto, e é adversativa porque essa conjunção, esse conectivo, ele traz esse valor semântico de adversidade. Então, cada nomenclatura, cada palavra, melhor dizendo, desta nomenclatura, está ali por um motivo, está ali por uma justificativa. E é por isso que muitas vezes você não consegue entender a sintaxe de forma profunda, não consegue entender a sintaxe definitivamente, porque você fica só preocupado em decorar e, na verdade, você precisa se preocupar em entender a lógica. Se você analisar por que cada palavra está ali, vai ficar muito mais fácil de você entender a sintaxe e de você dominar esse conteúdo que é tão temido por diversos candidatos. Observe os exemplos aqui comigo. Olha só, queria viajar hoje, mas está chovendo muito. Queria viajar hoje é uma oração coordenada assindética. Tem verbo, é independente, não tem conectivo. Mas está chovendo muito é uma oração coordenada sindética adversativa. É oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente, é sindética porque possui síndeto, que é a conjunção, e é adversativa porque essa conjunção utilizada dá a ideia de adversidade. Analise comigo o segundo exemplo agora. Olha só, hoje vou ao salão e quero ver um filme depois. Eu tenho duas orações. A primeira oração, hoje vou ao salão. Como é que eu classifico? Oração coordenada assindética. Agora me explique por que você classificou dessa forma. Vamos lá? É oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente e é assindética porque não tem síndeto, não tem conjunção. Entendido até aqui? Beleza, vamos analisar a segunda oração. A segunda oração é oração coordenada sindética aditiva. Vamos fazer a mesma análise. Por que que é oração? Porque tem verbo. Por que que é coordenada? Porque é uma oração independente. Por que que é sindética? Porque possui síndeto, possui uma conjunção. E por que que é aditiva? Porque esta conjunção utilizada trouxe esse valor semântico de adição. Então, essa última classificação das orações coordenadas sindéticas, ela é decorrente do uso do conectivo. Se eu coloco um conectivo que expressa a adição, a minha oração vai ser classificada como sindética aditiva. Se eu uso um conectivo que faz referência à adversidade, vai ser adversativa. Se eu uso um conectivo que traz uma ideia de conclusão, vai ser conclusiva. E assim a gente segue na classificação das orações coordenadas sindéticas. Entendido até aqui? Agora que você já entendeu a classificação inicial, a gente vai estudar as orações coordenadas sindéticas de forma profunda, uma por uma.
Olha só, um ponto importante. O período composto ele é formado pelas assindéticas e pelas sindéticas, né? As assindéticas sem conectivo, as sindéticas com conectivo. Aqui a gente tem um exemplo de período composto por coordenação com 4 orações coordenadas assindéticas. Cheguei, tomei banho, comi, dormi. Então, eu tenho um período composto por coordenação formado por 4 orações. Todas as 4 orações possuem a mesma classificação. Oração coordenada assindética. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente, assindética porque não tem síndeto, não tem conectivo. A gente também pode ter um período composto por coordenação formado por orações coordenadas assindéticas e sindéticas. No exemplo anterior, nós só tínhamos as assindéticas. Nesses exemplos que nós vamos ver aqui agora, a gente vai ter as duas. O período composto formado por uma oração coordenada assindética, sem síndeto, e uma oração coordenada sindética com síndeto, né? Essas orações coordenadas sindéticas, elas são iniciadas normalmente por uma conjunção, e é essa conjunção que é a responsável por trazer o valor semântico, por trazer o sentido de adição, de adversidade, de alternância, de explicação ou de conclusão. Observe o exemplo aqui. Cheguei ao trabalho, mas gostaria de ter ficado em casa. A primeira oração é coordenada assindética. A segunda oração, coordenada sindética adversativa. Olha só o mas aqui indicando o valor semântico. Então, a gente classificou a primeira oração como assindética porque não tinha conectivo. Já a segunda é adversativa porque ela traz esse conectivo, mas que carrega esse valor semântico de oposição, de contrariedade em relação à oração anterior, certo? Ok, o que é que você precisa entender até aqui é que dentro do período composto por coordenação, as orações elas não dependem sintaticamente umas das outras. Nenhuma oração dentro do período composto por coordenação vai exercer função sintática para a outra. Isso, inclusive, é o que diferencia o período composto por coordenação do período composto por subordinação. Justamente essa classificação. Dentro do período composto por coordenação, as orações são independentes e são independentes sintaticamente. Ninguém exerce função sintática para ninguém, certo? Quando a gente entrar no estudo do período composto por subordinação, aí a gente vai estudar, a gente vai recapitular, melhor dizendo, as funções sintáticas, porque nós teremos as orações exercendo funções sintáticas, tá? Mas agora, dentro do período composto por coordenação, a gente não vai recuperar essas funções sintáticas, somente quando a gente for estudar o período composto por subordinação. Aqui, no período composto por coordenação, o que é que eu preciso que você entenda? Que as orações se relacionam semanticamente em relação ao sentido, ao significado. Então, existe uma relação semântica, existe uma relação de sentido entre as orações do período composto por coordenação, mas não existe relação de dependência sintática, porque isso só acontece lá no período composto por subordinação. Observe esse exemplo aqui comigo, ó. A chuva parou e o sol surgiu. Eu tenho a primeira oração, que é a oração coordenada assindética, e a segunda oração, que é a oração coordenada sindética aditiva. A primeira é oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente, é assindética porque não tem conectivo. E o sol surgiu é oração porque tem verbo, é coordenada porque é independente, é sindética porque possui síndeto, possui conjunção, e é aditiva porque essa conjunção traz a ideia de adição para a sentença, certo? Então, é importante que você, quando você se deparar com um período composto, você consiga fazer primeiro essa separação. Primeiro você identifica as orações, separa as orações. Depois de separar as orações, aí você vai fazer a análise de cada uma delas, tá? Então, o primeiro passo, quando eu me deparo com um período composto, é separar, é identificar onde é que começa e onde é que termina cada oração, tá? Aí já vimos que a primeira oração é a chuva parou,
E a segunda oração é e o sol surgiu. Agora que você já entendeu essa parte básica, veja comigo esses exercícios de fixação. Primeiro, qual das alternativas abaixo apresenta apenas orações coordenadas assindéticas? Apenas orações coordenadas sem conectivo. Lembrando que eu vou procurar uma oração, ou seja, tem verbo, coordenada é independente e assindética não tem conectivo. Acordei, tomei banho e saí. Falso. Por quê? E sair não é assindética. Então, a questão pede a alternativa que tem apenas orações coordenadas assindéticas. Estava chovendo, mas saí para correr. Posso marcar? Não. Eu tenho uma oração coordenada assindética, sim, mas eu quero a alternativa em que há apenas orações coordenadas assindéticas e não é a alternativa B. Fui ao mercado, comprei frutas, voltei para casa. A alternativa C é o gabarito da nossa questão. Eu tenho a primeira oração, a segunda oração e a terceira oração. Essas orações são independentes e não possuem síndeto, não possuem conjunção. É justamente o que a questão está pedindo. Não fui ao trabalho, pois estava doente, não posso marcar, porque a gente tem um conectivo aí. Número 2. Quando uma oração coordenada é classificada como sindética, é porque ela possui síndeto, ela possui uma conjunção. Isso significa que ela não possui nenhuma conexão. Falso. Se ela é sindética, ela tem um conectivo e é estabelecida uma conexão com a outra oração do período. Então, essa informação está falsa. Está subordinada a uma oração principal? Não. Isso aqui a gente vai entender quando a gente estiver estudando as orações subordinadas. Quem se liga à oração principal é a oração subordinada. Possui um conectivo responsável por estabelecer uma relação semântica. A alternativa C é o gabarito da nossa questão. Ela exerce uma função sintática para a oração principal? Não. Quem exerce uma função sintática para a oração principal é a oração subordinada. Aqui a gente está falando de oração coordenada. Então, a classificação é diferente, a função é diferente. 3. No período composto por coordenação, as orações são caracterizadas pela dependência sintática entre si, falso. Relação de subordinação com uma oração principal? Não, isso aqui é no período composto por subordinação. Autonomia sintática e independência umas das outras. Elas são autônomas sintaticamente e são independentes umas das outras, isso mesmo. Falta de coesão e fluidez no texto, pelo contrário. Quando a gente tem um período composto, o texto ele fica mais arrumado, ele fica mais coeso, ele fica mais fluido, porque essas estruturas são estruturas mais complexas da língua portuguesa. Então, a gente consegue estabelecer uma comunicação muito melhor, tá? Depois a gente vai para a questão de número 4, que diz assim: qual das conjunções abaixo é usada para estabelecer uma relação de adição entre as orações? Relação de adição é o mas? Não. É o ou também não. Porém também não. É o conectivo e, que traz essa ideia de adição. Em cheguei ao trabalho, mas gostaria de ter ficado em casa, a classificação da segunda oração é: primeiro eu identifico quem é quem. Primeira oração, cheguei ao trabalho. Segunda oração, mas gostaria de ter ficado em casa. A primeira oração, a questão não pediu, mas a gente classifica. Ela é oração coordenada assindética. A segunda é oração coordenada sindética adversativa. Por que adversativa? Porque esse conectivo aqui é responsável por esse valor semântico. A segunda oração é coordenada assindética? Não. É aditiva? Não. É explicativa? Não. Ela vai ser o quê? Coordenada sindética adversativa, ok?